Olá, amigos e amigas! Estamos aqui para mais um programa Conhecendo a Sua Bíblia. A parceria é com a TV Jornal da Cidade e o Frei José Neilo, da cidade de Pouso Alegre. A cinegrafia hoje é de Raquel Gonzalez Hurtado. A direção geral é de Vinícius Domingos. Nós seguimos a orientação e os passos e também as questões propostas pelo professor e teólogo Ariel Alvarez Valdez, acrescentando sempre outras opiniões sobre o tema tratado. O tema de hoje ele é bem light. Quem pôs os capítulos na Bíblia? Imagine que você é um cristão que vive no primeiro século. Sua congregação acabou de receber uma carta de Paulo apóstolo. Enquanto ela é lida, você nota que muitas vezes ele cita os textos sagrados, ou seja, as escrituras hebraicas. E aí você pensa, eu gostaria de saber a qual trecho ele está se referindo. Mas isto não seria nada fácil. Por que não? Porque os escritos antigos, exemplo do profeta Isaías, os Salmos, havia apenas o texto corrido, sem pontuação, nem os números dos capítulos e nem os versículos que nós usamos hoje. Capítulos e versículos da Bíblia são subdivisões dos livros bíblicos. A maioria das Bíblias, ela contém 24 livros para os judeus, 66 para os protestantes, 73 para os católicos e 78 para a maioria dos ortodoxos. Esses livros variam em tamanho, podendo ter uma única página e às vezes dezenas de páginas, mas todos eles, sendo curtos ou não, são subdivididos em capítulos e também em versículos. Dentro das centenas de páginas da Bíblia, hoje, por exemplo, é muito fácil encontrar uma determinada palavra ou uma determinada frase, porque nós temos hoje o sistema de versículos e de capítulos. A divisão do texto hebraico difere sutilmente em vários pontos daquelas usadas pelos cristãos, tanto para os capítulos quanto para os versículos. Mas quando os autores compuseram as obras, logo que formaram assim o cânon da Bíblia, não havia divisões, não era assim. Foram os judeus que, reunindo-se aos sábados nas sinagogas, começaram a dividir as escrituras sagradas, os trechos sagrados, em seções. Por exemplo, eles liam a lei, eles liam o Pentateuco, o profeta, e assim começaram a fazer subdivisões. E desta forma nasceu a primeira divisão da Bíblia. Como os judeus procuravam ler toda a lei no decorrer de um ano, dividiram em 54 seções. Os profetas não foram totalmente divididos como os livros da lei, mas selecionaram 54 trechos deles, chamados em hebraico de despedidas, porque com a sua leitura se encerrava a leitura da Bíblia nas funções litúrgicas. Os primeiros cristãos assumiram dos judeus este costume de se reunir semanalmente para a leitura dos livros sagrados. Acrescentaram, porém, à lei, aos profetas, os livros correspondentes do Novo Testamento. Por isso, resolveram dividir também esses rolos, essas cartas, esses escritos, em seções ou capítulos. Com essa divisão dos textos bíblicos, logrou-se uma melhor organização na liturgia e uma celebração da palavra mais sistematizada. Mas com o correr dos séculos, percebeu-se que já não era suficiente essas divisões litúrgicas. Fazia falta uma divisão mais exata, baseada em critérios mais acadêmicos. Além do mais, impunha-se uma divisão de todos os livros da Bíblia e não só aqueles que eram lidos nas reuniões cultuais.
O mérito de ter começado essa divisão é de Stephen Langton, futuro arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Você sabia disso? Que a primeira divisão da Bíblia foi feita por um anglicano? Tenha certeza que você não sabia disso. Em 1220, decidiu-se criar uma divisão em capítulos, mais ou menos iguais a que nós usamos hoje. Seu êxito foi tão grande que todos os doutores das universidades a adotaram, e com isso o seu valor ficou consagrado na igreja. Langton tinha feito a sua divisão baseado no texto latino da Bíblia, a Vulgata, que acabava de ter sido corrigido e purificado dos velhos erros de transcrição. Essa divisão foi logo copiada no texto hebraico e mais tarde transcrita na versão grega chamada versão dos 70. Quando Stephen Langton morreu, em 1228, os livreiros de Paris já haviam divulgado sua criação em uma nova versão latina que tinha acabado de editar. Tratava-se da Bíblia Parisiense, a primeira da história em capítulos. Foi tão grande a aceitação da obra minuciosa do futuro arcebispo que até os judeus admitiram o uso em sua Bíblia hebraica. Mas, à medida que o estudo bíblico ganhava em precisão e minuciosidade, essas grandes seções de cada livro, os capítulos, também mostravam-se ineficazes. Era preciso subdividi-los em porções ainda menores, com numerações próprias, nas quais se pudesse localizar com rapidez e exatidão as frases e palavras desejadas. Uma das tentativas mais célebres foi do dominicano italiano Santos Pagnino, que publicou em Lyon, em 1528, uma Bíblia subdividida, toda ela em versículos. Contudo, não seria dele a glória de ser o autor do nosso atual sistema de classificação de versículos, mas sim de Roberto Stefano, um editor protestante. Por outro lado, ele não gostou da divisão do Novo Testamento e decidiu substituí-la por outra elaborada por ele mesmo. Publicou o Novo Testamento em 1551 e depois a Bíblia completa em 1555. Foi ele, então, o organizador e divulgador do uso de versículos em toda a Bíblia. Finalmente, o Papa Clemente VIII fez publicar uma nova versão da Bíblia em latim para uso oficial na Igreja, pois o texto anterior, de tanto ser copiado à mão, tinha se deformado. Mas, porém, longe de serem perfeitas, essas divisões mostram muitas deficiências que revelam o modo arbitrário com que foram feitas e que os estudiosos atuais hoje podem detectá-los, mas quem as fez não estava em condições de sabê-lo na época. Por exemplo, Stephen Langton, no livro da Sabedoria, interrompe um discurso sobre os pecadores para colocar no capítulo 2, quando o normal seria tê-lo colocado um versículo a mais, onde naturalmente termina o anterior. Outro exemplo mais grave é o capítulo 6 de Daniel, que começa no meio de uma frase não concluída, quando deveria ter sido colocado algumas palavras adiante. Os versículos exibem também esta inexatidão. Um dos casos mais curiosos é o de Gênesis 2, onde o versículo 4 abrange duas frases. A primeira pertence a um relato do século 6 e a segunda a 400 anos depois. E ambos fazem parte do mesmo versículo. Da mesma forma, em Isaías, no capítulo 22, a primeira parte do versículo 8 pertence a um oráculo do profeta, enquanto que a segunda, de outro estilo e teor,
foi escrita 200 anos mais tarde. Hoje, nós conhecemos até os mínimos detalhes da Bíblia. Sabemos que algumas traduções têm 1.328 capítulos, 40.030 versículos, 773.692 palavras. As letras são 3.566.480. A palavra Javé, o nome sagrado de Deus, aparece 6.855 vezes. O Salmo 117 encontra-se exatamente no meio da Bíblia. O livro da Bíblia, que possui mais capítulos, é o livro dos Salmos, com 150 capítulos. Mas muita gente não considera que cada salmo deve ser visto como um capítulo. Então, a parte do livro dos Salmos, o livro da Bíblia com a maior quantidade de capítulos é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Mas dizer exatamente quantos capítulos e quantos versículos tem a Bíblia Sagrada não é uma tarefa tão simples. Na verdade, a diferença nos números de capítulos e versículos, quando comparada às diferentes versões e traduções da Bíblia. A Bíblia evangelical, por exemplo, tem 1.189 capítulos. Já a Bíblia católica possui 1.330 capítulos. Como já foi dito, isso acontece porque a Bíblia católica inclui alguns livros a mais que a Bíblia evangélica do Antigo Testamento. Foi submetido a todos os estudos que se podem fazer. A Bíblia foi estudada, reestudada, fatiada, subdividida. Agora, o que nos falta, na verdade, é decidir a viver o que ensina e a crer nos que promete os textos sagrados. Não é importante que você decore capítulos, versículos. O importante é que você viva o que o conteúdo da Sagrada Escritura te apresenta. A divisão de capítulos e versículos facilita muitas coisas, com certeza. Mas lembre-se de que é importante entender tudo o que Deus quis transmitir em determinado livro, em determinada época, para um determinado povo. Por isso, desenvolva o hábito de ler o contexto em vez de apenas ler versículos e capítulos isolados. Isso vai ajudar você a conhecer cada vez mais todos os escritos sagrados que podem torná-lo sábio para a salvação. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, fala exatamente disso. Irmãos e irmãs, a Bíblia, como eu disse, ela é para ser estudada. E os capítulos e os versículos facilitam o nosso trabalho. Mas o mais importante é vivermos a Sagrada Escritura com fé. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.